Você sabe que tem pessoas, amados irmãos, e não são muitas, e também não são quando elas querem. Pessoas que Deus dá a elas algumas visões do mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo real, Nada acontece aqui nesta terra sem que primeiramente aconteça no mundo espiritual. Nada. O que reflete aqui aquilo que vem das regiões aqui celestiais, não do céu, dessas regiões que nós olhamos para cima e nós vemos. E não são muitas as pessoas que têm a capacidade, ou então Deus lhes revela alguma coisa no mundo espiritual. São pouquíssimas as pessoas. Até porque, se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual, nós iríamos estar estarrecidos pelas coisas que acontecem no mundo espiritual. Para você ter a ideia, você sabe que quando Daniel ele começou a orar, expondo diante de Deus um questionamento, uma pergunta, ele queria entender algo, né? Ele queria entender algo, e Deus, quando Daniel ele começa a orar ao Senhor, então o Senhor manda o mensageiro, né? Manda o mensageiro trazer a resposta para Daniel. Mas esse mensageiro demorou 21 dias para trazer a resposta para Daniel. Por quê? Porque nas regiões celestiais havia uma potestade, espíritos malignos, que estavam impedindo a vinda do anjo mensageiro para trazer a resposta para Daniel. E teve que buscar a ajuda do arcanjo Miguel, que veio e atravessou essas regiões celestiais dominadas por demônios, e então trouxe a resposta. Escuta que eu vou lhe dizer, irmão, escuta que eu vou lhe dizer. Tudo que acontece no mundo físico tem início ali. E quando digo que tem início ali, logicamente, o ato a se cumprir, primeiramente começa a ter ação aqui no cérebro, aqui na mente, aqui na cabeça. Na cabeça. Nós nunca vimos tantos lares sendo destruídos como nós estamos vendo hoje. Nós nunca vimos tantas separações como nós estamos vendo hoje. Nós nunca vimos tantos pais se separarem e o filho não fica para lá, fica para cá, fica para lá, fica para cá, não, perdendo, e no futuro essa criança vai sofrer terrivelmente, porque ele vai viver ou sem a pessoa materna ou sem a paterna. E quando Deus instituiu o casamento, instituiu o matrimônio e ordenou que se crescesse e multiplicasse, então ele pensava na família. A família, ela é obra de Deus. E tudo quanto Deus faz é bom. E tudo que é bom que Deus faz, Satanás ele tenta destruir. Tudo. Ele tenta acabar. Aquilo que Deus fala que é ruim, Satanás fala para o homem, não, é bom, é gostoso, é legal. Tudo que Deus fala assim, olha, se você cometer tal coisa, vai trazer uma situação muito embaraçosa, não somente para você, mas para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos, para os teus parentes. E Satanás fala, que é isso? É bobagem. Isso, irmão, antes de acontecer aqui, já está sendo tramado aqui em cima. Aqui em cima. É por isso que nós, como homem de Deus, nós devemos buscar a presença do Senhor e orar a oração do Pai Nosso. Senhor, não nos deixes cair em tentação. A tentação, quando é consumada, isso é, quando o pecado é gerado, ele traz à luz. Com a luz também é trazidas as consequências. Não tem pecado que não tenha consequência. Às vezes o pecado que eu cometo tem consequência só para mim, mas às vezes o pecado que eu cometo tem consequência para muitas outras pessoas. Para muitas outras pessoas. E
o mundo espiritual, se pudéssemos vê-lo, nós iríamos ficar totalmente estarrecidos de ver a contenda, a briga que existe em o inimigo da nossa alma levando você, irmã, irmão, nós aqui, tentando nos levar a cometer coisas contra Deus. E o Espírito Santo de Deus lutando dentro de nós, para que a gente não obedeça às insinuações de Satanás, assim como Eva fez, assim como Adão fez. Mas Jesus não fez. Jesus manteve-se firme. Por quê? Porque ele estava vigiando. Ele estava em oração, ele estava diante do trono de Deus, em oração, intercessão, clamando a ajuda do Senhor. Assim também, amado, nós como cristãos, nós também devemos orar, buscar a força do Senhor. E por que nós devemos buscar a força do Senhor? A recomendação para isso nas Sagradas Escrituras, a recomendação para que a gente seja livre do mal, a recomendação para que a gente não venha cair numa ilusão e consequentemente talvez se arrepender para o resto da vida. Vamos ver o que é que a palavra de Deus fala? Abra a tua Bíblia aí no livro de Salmos, Salmo 34. Trinta e quatro, versículo de número 7. O que está escrito aí? Olha, está escrito assim: o anjo do Senhor. O anjo de quem? Do Senhor. Amém? Ele é sentinela. O que é sentinela? É alguém, um guarda. No dicionário que é um guarda armado para proteger alguma coisa. Mas sentinela aqui, irmão, é alguém que está vigiando a nossa vida. O anjo do Senhor é sentinela ao redor. Ao redor. De quem? Daqueles que o temem e os livra. Ora, irmão, se o anjo do Senhor é sentinela, é porque nós corremos perigo. Se ele é sentinela ao nosso redor, é porque nós corremos perigo. E se ele nos livra, é porque corremos risco. Se ele nos livra, é porque corremos risco. E eu quero falar aos irmãos, pegando esse texto, e ir lá no livro de Segunda Reis, no capítulo de número 6. Lá em 2 Reis, no capítulo de número 6, amado irmão, está falando a respeito de uma situação. Ali está falando do profeta Eliseu. Eliseu, que foi aprendiz de quem? De quem que Eliseu foi aprendiz? Quem? Elias, não é verdade? Aprendeu com Elias. Imagine você aprender com Elias, andar perto de Elias, ver as coisas extraordinárias que Elias fazia em nome do Senhor, não extraordinária para glorificar o próprio nome dele, extraordinária, ele bem sabia que era o Senhor quem fazia.
E quando ele sentia a graça e a misericórdia e o poder de Deus na sua vida, é claro que absolutamente nada lhe resistia. Mas o poder e a manifestação de Deus se dava na vida dele para fins definidos, propósitos definidos. A presença do Senhor não era constantemente na vida dele para nada, por nada, não. Havia os momentos em que ele estava em comunhão com Deus, estava à disposição de Deus, e os momentos de necessidade, aí então havia manifestação de Deus na vida de Eliseu. Nós lemos aqui, irmão, que o Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. E que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Muitas coisas, irmãos, nós temos recebido livramento do Senhor que nós nem enxergamos e nem temos conhecimento. Muitas coisas, amado irmão, o Senhor tem nos livrado e que nós só teremos conhecimento no momento, no dia e na hora que Deus revelar todas as coisas para nós. Todas as coisas. E a gente vê que estava acontecendo uma guerra entre a Síria e o povo de Israel. E a Síria era um país bem maior do que Israel. Exército muito mais poderoso do que Israel. Muito mais forte. E o rei da Síria, ele tinha pessoas estrategistas com ele, e essas pessoas, eles tramavam, eles não faziam isso abertamente, eles tinham um local aonde eles se reuniam, e ali então era se discutido o plano para exterminar, para acabar com o povo de Israel, com o rei de Israel e com o seu exército, para que consequentemente pudesse então dominar a nação israelita e dominar todos os moradores, fazendo-os escravos. E a Bíblia nos fala, irmão, que este rei estava tramando junto com os seus maiorais como eles iriam fazer. E você sabe que a guerra, amado irmão, a estratégia maior da guerra é o quê? É o imprevisto. Ou, melhor dizendo, é aquilo que acontece de repente. Está tramado, mas não é revelado. Só se revela na hora do acontecimento, na hora H, no dia D. E o que aconteceu? Eles estavam lá conversando entre eles, e eles resolveram então fazer uma emboscada num determinado local e lugar, por saberem que o exército de Israel estaria passando por aquele local. Mas, irmãos, quando eles estavam tramando entre eles, ninguém mais, a não ser aquele grupo, estava sabendo, a não ser mais uma pessoa. Que pessoa é essa? Essa pessoa é aquele que sonda o insondável, que vê o invisível, que lê o pensamento do homem. É essa pessoa. Todos os pensamentos que passam pela minha cabeça, ainda que eu não conte para você, não conte para você, não conte para você, ainda que você seja o meu maior e melhor amigo, mas eu não vou clarear para você, não vou dizer para você. Só eu estou sabendo e mais alguém. Esse alguém não tem como esconder dele, não tem como ocultar dele. Por isso que a Bíblia fala, amados irmãos,
que o homem dará conta de cada palavra e de cada ato que ele falar e praticar. Vai dar conta diante do Senhor. E o que é que aconteceu? Esse profeta chamado Eliseu, lá na sua residência, em comunhão com Deus, preste atenção, em comunhão com Deus. Deus não mostra, Deus não revela coisas para quem não tem intimidade com Ele, para quem não é amigo íntimo dEle. Não mostra, não revela, não fala. Porque para falar tem que haver intimidade, conhecimento. Então, Eliseu lá, o Senhor fala para Eliseu, olha, o rei da Síria está querendo armar uma emboscada para o rei de Israel e para o exército dele. O anjo do Senhor é sentinela. Ele não dorme, ele não cochila, ele não dormita. Quando você está dormindo, amado irmão, você talvez você não sabe de absolutamente nada que está acontecendo. Você está dormindo, mas pode ter certeza que tem gente falando mal de você. Pode ter certeza que tem gente tramando coisa contra você. Pode ter certeza que tem alguém tramando, alguém fazendo algo, pensando em fazer algo, meditando em fazer algo contra a sua vida. Mas eu tenho uma notícia para você: não tenha medo. Não tenha medo. Aliás, muitas coisas Deus nem permite a gente saber para que a gente não caia num temor de insegurança. Mas se você é servo de Deus, você tem uma promessa vindo da parte de Deus sobre a sua vida. O anjo do Senhor é sentinela ao seu redor. Você está dormindo, o sentinela está vigiando. Você está dormindo, o sentinela está observando. Você está dormindo, aquele que prescruta todas as coisas, até o mais profundo do ser humano, ele sabe aqueles que são seus amigos disfarçados, porque na verdade são teus inimigos, são traidores teus. Ele sabe. E sabe, amado irmão, Eliseu, ele recebe então essa revelação. E Eliseu então vai e fala para o rei de Israel: ó, não passe tal lugar, que é uma emboscada lá. E o rei: eu vou me certificar disso, manda alguém para ver, e é verdade. E a Bíblia fala, irmãos, que não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu, mas foram várias vezes, ao ponto de o rei achar que lá junto deles tinha algum traidor. Tem algum traidor aqui tramando por mim nas minhas costas. Tem algum traidor aqui falando nas minhas costas. Tem algum traidor aqui que está levando a revelação para alguém, lá para o rei. Até que é interessante, né? Como é que sempre tem alguém para testemunhar, né? Às vezes numa roda existe 10 fofoqueiros, mas tem um lá que não é, e ele é testemunha contra os 10. Às vezes só ele. Às vezes numa conversa fiada, o melhor almoço é falar da tua vida. Às vezes numa festa qualquer, ou numa reunião por internet, ou por celular, ou por zap, qualquer coisa, a refeição é a sua família, é a sua casa.
É falar de você, é criticar você, é falar da tua casa, falar da tua família, falar do teu ministério. É isso. É o melhor alimento. Oh, a Bíblia fala assim, como os fofoqueiros gostam de falar, é manjar aos lábios deles. Então, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não tenha medo. Porque aquele que te guarda, ainda que você esteja dormindo, mas ele não dorme. E quando armarem alguma coisa para você, talvez você nem saiba, mas isso não vai te atingir, porque o teu sentinela, ele vai trazer livramento para a tua vida. 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 Vai trazer livramento. E olha, irmãos, o rei ficou tão indignado, mas lá tinha alguém que falou, não tem nenhum traidor aqui não. Mas sabe o que acontece? Olha o testemunho. Lá em Samaria tem um profeta, um homem de Deus, um homem chamado Eliseu. Tudo que você pensa na tua cama, rei, toda maneira de você tramar, de trazer, de falar. E sabe uma das coisas que acontece? Eu quero dizer para você. A pessoa que é estrategista de guerra, ele faz o seguinte. Ele tem 2 ou no máximo 3 pessoas da sua maior confiança. E muitas vezes, no meio de 15, ele põe o plano dele. O plano vai ser esse, está tudo certinho para o plano. Mas ele e aqueles outros de maior confiança sabem que não vai ser daquele jeito. Para que nem mesmo os próprios comandados possam saber a maneira, o modo, para que aquilo não vaze. E se vazar, vai vazar uma notícia errada. Está me entendendo? Está me compreendendo? Está entendendo, irmão? Compreendendo? Então, o cara falou, não, bora, se ele é o causador de tudo isso, então descubra onde é que ele está. E foram pesquisar e souberam que ele estava lá em Samaria. E a surpresa, irmão, estava me fugindo o nome, né? O termo. A surpresa é a maior arma de guerra. É o de repente, pá! Surpresa. Você sabe aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos diz? Olha, o ladrão, ele não vai falar para você tal hora, tal dia, eu vou chegar na tua casa. Ele não vai. Ele vai ver, vai observar, e ele vai fazer uma surpresa para você. A surpresa, você pode estar presente ou não estar presente. Só a hora que você chegar, você descobrir que a tua casa foi arrombada, que as tuas coisas foram roubadas. Então, ele faz uma surpresa. Vamos sair de noite daqui da Síria e vamos chegar lá em Samaria. Fez todo o trajeto, o tempo que iria gastar, e ao amanhecer, a gente pega de surpresa. Você sabe que a polícia tem mandato de busca e apreensão, né? E ele não pode entrar na casa de ninguém antes das 6 horas da manhã. Das 6 da tarde, se não me falha a memória, às 6 da manhã. Não pode entrar. Mesmo com mandado de busca e apreensão. Só pode ser a partir da clareando o dia. Surpresa. Né? Surpresa. E quando eles chegam lá, irmão, o dia não havia clareado ainda. A trama é feita na escuridão, viu, irmão? Está me ouvindo? A trama é feita na escuridão. Sabe? A trama, ela é arrumada na escuridão.
O jeitinho é dado na escuridão. E a Bíblia nos fala, irmãos, que quando Geazi, ele acorda bem cedinho, né? E ele sai lá fora, e quando ele sai lá fora, ele fica assustado, porque ele olha a cidade toda cercada pelo exército da Síria. E ele ficou terrivelmente apavorado. Terrivelmente apavorado. Você sabe, irmão, as pessoas, elas vão tendo tantas experiências na vida, elas vão se deparando com tantas e tantas coisas na vida, elas vão enfrentando tantas e tantas adversidades na vida, que vai evoluindo isso, e ele vai acostumando a dominar os seus impulsos. Aquilo que me feria há 20 anos atrás, não me fere mais. O fulano falou mal de ti, não tem problema. O ciclano não tem problema, não tem problema. A experiência de vida concernente à proteção do Senhor nos traz segurança. Nos traz segurança. Viu, irmão? Traz segurança. Não pense você que os espinhos que você pisa, não pense você que as dificuldades que você encontra no caminho, não pense você que as adversidades com as quais você se depara, não pense você com as traições que você recebe, não pense você com falatório contra a tua vida, não pense você, amado irmão, não pense você que isso não traz proveito, porque traz. Você aprende a lidar com as situações e não se deixar mais envolver, não permitir que mais aquelas coisas venham a atingi-lo, não permitir mais, mas como a Bíblia fala, andar como o servo de cabeça erguida. De cabeça erguida. O servo não, como o servo de cabeça erguida. Então, irmão, o moço, ele ficou apavorado demais. Ficou apavorado. Aquele que te protege, você pode estar dormindo, mas ele não dormirá. Aquele que te guarda, você pode estar dormindo, mas ele te protegerá, ele te guardará, ele vai te guardar, ele vai te proteger, e ele vai te livrar, e vai te dar vitória. Vai te dar vitória. Irmão, ele entra para dentro da casa do profeta Eliseu, apavoradíssimo. Eliseu olha para ele: você viu algum fantasma? Você viu algum fantasma? Profeta, olha aí, sai lá fora, você vai ver. Sai lá fora. Eliseu, irmão, ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo. Sabia de tudo. Ei, você me trouxe até aqui para me morrer na beira do mar? Você nos tirou do Egito e nos trouxe aqui diante do mar para a gente ser assassinado aqui, morrer aqui? Não. Você não está enxergando. Você não está vendo. Se Deus te livrou de lá, não é para morrer aqui, não. Deus te livrou de lá, te livrou da morte, é para exaltar o nome dele sobre a tua vida. É para glorificar o nome dele sobre a tua vida. Olha, irmão, ele entra, Eliseu sai, Eliseu olha aqueles
soldados sírios, mas ele não se comove de maneira nenhuma, ele não muda o semblante dele, ele não muda a feição dele, ele não se deixa abater, ele está tendo uma visão, ele está enxergando algo além daquilo que o menino está enxergando. Ele está vendo algo além daquilo que o menino está vendo. Você pode enxergar, agora é o fim, agora não dá mais. Olha os nossos inimigos, são milhares, e nós aqui, eu com o homem de Deus, o que nós vamos fazer? Você pode dizer assim, nossa, que situação terrível que eu estou passando. Você pode enxergar isso, ver isso, e não ver nada além disso. Aquele que te guarda, ele não está dormindo. Nenhum mal te sucederá. O Senhor te livrará, te guardará. Ele continua sendo a sentinela ao teu redor. Não está querendo dizer que você não vai ter as aflições, não vai ter as dificuldades, não. Não está querendo encobrir isso, não está querendo iludir o teu coração, para você ter uma mente positiva, até mesmo contra as coisas, querendo negar a realidade das coisas. Você não pode negar a realidade, assim como você não pode negar também que Ele está ao teu derredor te protegendo. Você não pode negar isso. Você não pode. Você não pode negar isso. Olha para você. Quanta situação você chegou a dizer assim, você só enxergou coisa difícil. Você só enxergou coisas negativas. Você só enxergou luta, você só enxergou dor, você só enxergou dificuldade, você só enxergou tudo fechado. E você achou que não ia superar aquilo. Você achou que não ia passar por cima daquilo. Você achou que não iria vencer aquela batalha. Você achou que Deus tinha até te abandonado. Mas está aí você. Está aí você. Está aí você. Olha quem está aí, você. Você achou que não vinha. Você achou que não ia passar aquilo. Mas passou, venceu. Porque você não viu. Mas a presença do Senhor estava junto de você. Junto de você. Então, irmão, quando Eliseu sai lá, olha, Eliseu faz uma oração. Escuta que eu vou te dizer, amado, escuta. A Bíblia fala assim, que o Deus desse século cegou o entendimento. O que é cegar o entendimento? É ver e não enxergar, é ouvir e não compreender. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles o evangelho da salvação do nosso Deus. O evangelho da salvação do nosso Deus. Amados, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Olha, Eliseu faz uma oração extraordinária. Aliás, são duas orações que ele faz. Primeiro ele fala para o Senhor, Senhor, abre os olhos do rapaz aqui para ele enxergar. Ele não estava conseguindo ver o mundo espiritual. Às vezes, amado irmão, nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual e, consequentemente,
a gente derrapa, a gente escorrega, a gente desliza, pisa na casca da banana e se esborracha no chão. Porque não estamos conseguindo enxergar o mundo espiritual. Enxergar o mundo espiritual é ter discernimento do que vem de Deus e o que não é de Deus. E que muito embora às vezes se maquia como se de Deus fosse. Como se de Deus fosse. E sabe, quando Deus recebe a oração de Eliseu, o menino então lhe abre os olhos, ele vê carros e cavaleiros de fogo cercando a vida de Eliseu. Aleluia. Amém, irmão? Ele está ao teu derredor. Amém? Ele está ao seu redor. Ele é a sentinela. Ele é a sentinela. O inimigo pode ser 10, 20, 500, 50 mil, 600, 900, 300 mil. Pode ser. Mas ele sozinho dá conta de todos. Ele sozinho dá conta de todos. E olha que interessante. Se para ele ora ao Senhor para que o rapaz pudesse enxergar, ele faz a mesma oração para os exércitos inimigos, pedindo que Deus os alcance com cegueira. Deus abriu os olhos de Geazi para enxergar o exército do Senhor, e Deus cegou os olhos dos inimigos para não enxergarem nada. Teu inimigo não vai te ver. O teu inimigo não vai te enxergar. O clarão de Deus é muito forte. A luz do Senhor é muito forte. É muito forte. O inimigo não vai te enxergar. E se ele te enxergar, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Porque o anjo do Senhor é sentinela ao teu derredor. Amém? O anjo do Senhor é sentinela. Ao teu redor. Glória a Deus. Ao meu redor, Deus sempre está. É, irmã Marlene, só sabe dessa, né? A senhora conhece, né? Ao meu redor, pra me guiar. Com teu amor, tão puro e bom. Amém, amados? Glória a Deus. Ó, escuta aqui. Não perca a proteção de Deus, não. Porque se você perder a proteção de Deus, você vai ficar nu. Nu. Viu? Nu. Quando eu digo nu, sem nenhuma força, energia espiritual. Desprovido totalmente da graça dele. Mas se refugia nele, porque ele é sentinela ao teu redor.